Estamos de volta hoje conversando com Marcos Coppetti, o apresentador do programa Motores na TV, a mais nova contratação da nossa Vale TV. E o Marcos está nos falando de trânsito e de velocidade, e tu dirigiste já em alguns países, né? E com velocidades extremas, né? Conta pra gente isso. Fora a Alemanha, que tem agora poucos trechos, já foi bem mais liberal, em que a velocidade é limitada pelo bom senso. Aqui no Brasil eu dirigi a 325 km por hora e meio, e não fui mais rápido, infelizmente fui o segundo. Perdi um Rolex, mas tudo bem. 325 km por hora numa pista de aviação, que a Embraer tem em Gavião Peixoto, interior, então 8 km ao total, com toda a segurança, mas efetivamente é algo um pouquinho assustador no imaginário. No efeito prático, para quem estava dirigindo, ao lado um piloto de Stock Car que disse que nunca tinha passado na Stock Car ou em qualquer outra categoria de 250 km por hora. E ele estava acima de 300, em quase todo mundo, e 325,5 foi a minha velocidade. Você adquire uma certa experiência de dirigir carros de maior, a variedade mais possível que nós temos no nosso mercado. Eu diria do carro chinês, do carro russo, do carro isso. A gente tem uma gama à disposição do Brasil. Falo que o carro do brasileiro é de terceiro mundo. Olha, na verdade, nós temos opções que é do BRIC, que é dos países emergentes, mas seriam carros hoje já com uma segurança acima de qualquer outro da década de 70. Então, nós, em termos de velocidade, nós temos mais problemas com as nossas rodovias do que propriamente o produto. E eu te diria que um contraponto que eu falo, uma pessoa pode achar que eu seja assim, algo assim, um adorador de velocidade. Eu também passo 17 horas dirigindo a 60 km por hora, num teste de economia entre a cidade lá de Torres até Chuí. Evidentemente, fiz isso à noite, para evitar a interferência no tráfego normal, e desviava e sinalizava para os poucos caminhões que tinha, fazendo média de 24,5, fiz 25,3 agora com um Peugeot em Fortaleza. Então, o jornalista automotivo, ele não é um piloto de competição, e com o tempo ele deixa de ser um adorador de velocidade. Por incrível que pareça, a partir de atingir 300 e tantos quilômetros por hora, eu perdi totalmente qualquer capacidade de ser assediado por outro para fazer um racha. O que eu vou dizer? Eu simplesmente digo, meu filho, eu andei a 300. Nada que tu possa aqui contestar, oferecer um pega, um racha, assim, eu tenho essa característica de, ao mesmo tempo como eu tenho que pagar do bolso o combustível, eu faço 20 km por litro indo para a praia. Isso é uma média, indo 18,8 indo para Santa Maria, eu consigo médias, isso significa que eu tenho um pé razoavelmente leve. Tu conheceu os Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, Itália, Suécia, etc, etc. E tu dizes que gosta de ir para a praia por entrepelados. Como é que é isso? Isso é uma característica, mas isso é uma personalidade, eu acho que veio antes do próprio jornalismo ou motores na TV. Como você fazia muita trilha, quer dizer, eu faço, só que eu não tenho mais idade para andar de moto, eu ando de bicicleta agora. Você tem uma ligação muito forte com a terra. Eu sempre fui muito da água e da terra. Velejei, depois fui para a terra pelo enduro e fazendo trilha. Então eu descubro que entre dois pontos, o caminho mais curto sempre é a reta, mas o mais prazeroso, muitas vezes, é distante de 99% da população. Eu nunca, força de expressão, 90% das vezes que eu fui a Gramado, eu fui por Santa Maria do Herval. Não agora que está asfaltado ali de Morro Reuter. Não, nós tínhamos diversos caminhos, opções. E eu vou para a praia, por exemplo, até Taquara, passando a ponte do Rio dos Sinos, você tem uma estrada de terra que liga até quase Santo Antônio da Patrulha, pela localidade de Entrepelados, que eu conhecia das provas de moto, os passeios de moto. E quando eu chego no viaduto em Santo Antônio da Patrulha, sobre a freeway, eu não ingresso.
na bela autoestrada, a melhor do Rio Grande do Sul. Eu sigo reto, ando 17 quilômetros até o Morro Grande, dobro à esquerda, passo por Barrocadas, que tem hoje 1.230 almas, né? E você acaba chegando em Passinhos, que é aquela estrada atrás dos cataventos ali de Osório, ali sim asfaltado, ando 4 quilômetros, pego outra estrada de terra e saio em Tramandaí, junto ao camping Parque Osório. Então, é um caminho de terra, é um caminho natural, é um caminho do verde, é o caminho dos pássaros, água de peixe pulando na água. Então, eu gosto e também tive a oportunidade de levar isso em diversos passeios que a gente fez com o CrossFox na Carburgo, que a gente fez muitas vezes com a Tracker da Sinoscar, a linha Adventure, através da Ritmo, seja em Novo Hamburgo e Montenegro. Nós levamos grupos de pessoas, proprietários de carros, que simplesmente usavam no dia a dia, no fim de semana asfaltado, para conhecer as possibilidades de você ir a muitos lugares por estradas de terra que não danificam o carro e são, na verdade, o motivo de ter um carro daquela natureza. Provas de esporte. Nos fala aí de 3 provas de Fórmula 1, 2 Rally Dakar e 1 NASCAR. Esse é outro lado da nossa profissão. Como jornalista automotivo, muitas vezes você é convidado pela montadora que ela usa o esporte como uma ferramenta de marketing. No caso do Dakar, fui uma vez, por minha conta, né, minhas despesas até Buenos Aires, a prova passou a ser aqui na América do Sul, e outras vezes, depois de ter dado as dicas de como funcionavam as provas e por que não havia tanta repercussão, a Volkswagen convidou alguns jornalistas do mundo. Significa, assim, um americano, um taiwan, um chinês, um francês, um alemão, na verdade, 3 alemães, 3 brasileiros, 3 argentinos, e ele colocou, então, uma caminhonete super preparada em termos assim de resistência, com barra Santo Antônio, aquelas cintos, e nós acompanhamos toda a prova de perto, vendo a equipe Volkswagen tinha um orçamento de 33 milhões de euros. 33 milhões de euros, com certeza a equipe do Felipe Nasser, essa aí do Banco do Brasil, não tem 33 milhões de euros o orçamento deles. Então, foi uma experiência de ver o topo assim do lado off-road, que é o Dakar. Tive a felicidade de vencer um sorteio e conhecer uma prova da NASCAR. Daytona também é uma meca, é aquelas coisas de você tem que conhecer Le Mans, conhecer Indianápolis, conhecer Mônaco. Daytona também integra isso aí. O americano faz um show. A corrida em si, eu vou dizer que é relativamente parecido com a nossa Stock Car, muito semelhante. Mas o show que o americano faz no entorno, tipo assim, em 2 pontos tinham bandas tocando, uma de rock, outra de outra música country, por exemplo. Lojas de souvenir havia dezenas. E as atrações não são apenas para a corrida, então vai o pai, a mãe, a avó. É para a família. É uma quermesse, é um kerb com corrida. O americano faz um show rentável, que inclusive as próprias equipes, eu reparei isso numa etapa do Rio de Janeiro, eles tinham máquina de cartão de crédito sem fio, mas num box, não, é que se alguém quiser comprar um disco de freio usado como souvenir, uma peça batida, eles vendem. Quer dizer, isso é o capitalismo dentro da competição. Então, você vê o contraponto aí dos nossos aqui e também do lado de fora. É uma grande oportunidade que essa profissão dá. Marcos, por que a paixão da humanidade pelo automóvel e qual é o futuro do automóvel no planeta? Eu tenho como explicação, não minha, mas pelo que eu percebi em 20 e poucos anos, que o homem sempre quis andar mais rápido que suas próprias pernas. Ele sonhou com as asas de Dédalo, ele inventou a bicicleta, ele andou a cavalo. O homem sempre não quis se limitar àquela velocidade do seu próprio corpo. Então, a explicação que eu tenho pela adoração do automóvel foi, e ainda é, em parte, é isso, o homem querer ser. E o que acontece? Com isso, havia, especialmente no Brasil, uma mentalidade, o homem de Marlboro era o tempo que fumar e dirigir eram as ambições de uma juventude. Hoje, com Justin Bieber e outras coisas, a gente já fica em dúvida o que um menino pensa, né?
Eu felizmente vou morrer antes de saber essa resposta. Mas, em todo caso, voltando ao que é o melhor carro, para motores na TV, a nossa filosofia é mostrar aquilo que a montadora está colocando no mercado. Não é a opinião do Marcos Coppetti ou do programa. Claro que eu tenho opinião, mas não é eu ali, honrosamente convidado pela importadora tal, vou andar de BMW. Agora a BMW é nacional, né? A Audi é nacional, Mercedes é nacional, mas importadores, eles têm uma linguagem. Eu percebi que tem muitos programas que falam na primeira pessoa. Estou aqui, eu faço isso, o carro é assim. Nossa humilde opinião. O melhor carro do mundo é aquele que você gosta, indiscutivelmente. O segundo melhor carro do mundo é aquele que você pode adquirir, de alguma maneira, que você tenha acesso a ele. O que cabe a nós fazer um programa, dizer, olha, são essas novidades. E pode ter certeza que o nosso filtro é não mostrar aquelas coisas que a gente tem alguma dúvida sobre viabilidade, que você vai entrar numa roubada. Eu posso dizer assim, positivamente, hoje nós temos a Chery como um símbolo de carro chinês, já num padrão de seller muito semelhante a um Gol geração 4, geração 5, que é plenamente comprável. Isso significa que, se eu não falei de outras marcas, para bom entendedor, me pabá. Meia palavra basta. Não vou... Mas a nossa filosofia é mostrar o que tem de novidade, aquilo que você pode ter, mas pegue a patroa, que é ela que decide, pegue os filhos, todas as concessionárias, importadores, nacionais, etc., têm test drive. Hoje não se compra por catálogo e nem por opinião de televisão. Nós só queremos mostrar aquilo que é o fantástico mundo automóvel. O Brasil está passando por uma crise econômica, política e tal. Na tua opinião, quais os reflexos para o mercado automobilístico que essa crise está gerando e pode gerar no futuro? Ai, Jesus Cristo, quando você acha, vamos dizer, no meu caso, eu acho que Novo Hamburgo tem uma série de dificuldades, né? Mas quando você percebe Caxias do Sul, por exemplo, a Fras vendia para um fabricante 120 mil lonas de freio. A venda até dezembro do ano passado caiu 57% do caminhão e alguém ligou, olha, de 120 mil eu quero só 60 mil. A Fras ligou para a transportadora, dos 40 caminhões que eu projetei, só me dá 20. Aí a transportadora ligou para o posto de combustível, ali de Caxias do Sul, de arredores. Olha, lembra que a gente ia abastecer 40 caminhões, só vou abastecer 19. E assim vai. E o posto de combustível avisou a segurança que agora ele ia fechar à noite. Essa cadeia automotiva é muito semelhante à do sapato. Ninguém produz todo o sapato, ninguém produz todo o automóvel. Os caminhões caíram até dezembro, nós já estamos há quase 6 meses, olha, 57. Carros, 25, motos, 27. Moto caiu 27%, até dezembro. Do mês passado, por mês retrasado, foi mais 10%. Quer dizer, as vendas chegaram a patamar de 2.000 e poucos. Para quem projetava 4 milhões em 2020, nós estamos regredindo de uma maneira, mas não é regressão assim, não é um problema da marca, do fabricante, é um problema de quem vende, é um problema do vendedor da nossa cidade, é um problema do gerente da nossa cidade, das concessionárias. Infelizmente, eu acho que 2017, no final, nós vamos começar a ter algum resgate, mas isso, como o sapato, é uma cadeia afetada drasticamente. Ok, Marcos, estamos no final, temos 1 minuto. Vamos repetir o serviço do programa Motores da TV, dia? O inédito é sexta-feira, 21h30. Uma vez por semana? Não, o inédito. O programa sim, uma vez por semana. E nós temos diversas reprises, até de forma daquelas pessoas que em determinados dias têm um compromisso, têm outras atividades, você sempre vai ter a chance de assistir assim aquilo que são as novidades na área de caminhões, os lançamentos de motocicletas, tudo aquilo que acontece. Se possível, a gente dá as dicas da nossa cidade, da nossa região, concessionário, mecânica e tudo. Isso é Motores na TV, um serviço para vocês. Obrigado, Marcos, pela tua presença aqui no nosso programa. Nós conversamos com o apresentador Marcos
Copete, do programa Motores na TV, agora na Vale TV. Convido aos telespectadores a permanecerem com a nossa programação e o nosso programa de hoje reprisa amanhã, logo após o Jornal do Meio-Dia. Nós voltamos amanhã com mais uma Conversa de Peso.